live especial, assim, de última hora para você que gosta de aprender. Quem vai assistir depois no GTV, muito bem-vindo. De vez em quando você pode passar para frente, assim, para ver o que você interessa. Não tem problema nenhum, mas o importante é ver. Faça a sua vida acontecer. E para isso precisa de aprendizagem, precisa tocar o coração, não é? E não é? Oi, gente linda! Coisa boa ter vocês aqui. Obrigada pela companhia. Vamos trabalhar hoje? Simples assim? Vamos trabalhar conteúdos. E eu fiquei pensando o que eu vou trabalhar. Vocês viram que eu não botei tema na live? Boa noite, Catita Coelho. Oi, Mônica. Galerinha, de onde vocês estão vindo? Quem é da onde, de quem, que lugar? Conte pra mim. Conte pra mim. Já aproveita e já vai compartilhando. Eu vou fazer uma live hoje mais curta, tá? Realmente vou me esforçar pra isso. Então, aproveita agora e compartilha pro máximo de pessoas possível para que a gente possa tirar dúvida. Olá, Curitiba. Tudo bem? Personal Jader Botelho. Cruz Alta! Você sabia, Mônica, que eu morei em Panambi e também morei em Ibirubá, lá no Rio Grande do Sul, pertinho de Cruz Alta, e também morei em Santa Maria. E também morei em Ibiaçá. Eita, mas eu morei em muita cidade. Aí eu morei no Maranhão, na Bahia, Pará de Minas, Minas Gerais, Campinas, equipe Ila. Show de bola, meu amigão. Sério, Mônica? Sério. Sério mesmo. Eu quero poder um dia passear por lá, pra ver como é que tá. Eu acho lindas essa região. Ah, Itumbiara, Andresa. Que legal. Show. Ô, Andresa, agora tem que fazer propaganda pra galera, pras mulheres, que no dia 5 de fevereiro vai ter Mulher de Seda presencial em Alphaville, São Paulo. Gente, vai ser demais. Presencial. Tudo bem, Thales? Vai ser demais. Então compartilha, gente, a live, dá coraçãozinho, porque essa live praticamente não foi divulgada, a gente foi de hoje para hoje mesmo. Eu sei que tá tendo umas lives bem boas hoje, mas faz diferença quando você tem pessoas que participam e perguntam bastante. Oi, Vera! Quando a pessoa pergunta, participa. Ah, Mônica Mulher de Seda, show de bola. Então agora vem pro presencial, Mônica, que vale a pena. Tá? Compartilha e eu quero falar com alguns assuntos que estavam acontecendo, que tiveram repercussão no feed, e um deles tem a ver com crianças. É engraçado, mas eu sei que muitas vezes a gente... eu tô trabalhando aqui bastante essa questão do feminino, e que assim, gente, tu tem que entender uma coisa, que no Instagram você tem que meio que focar uma persona mais para poder ter uma linguagem unificada. No entanto, você sabe que eu tenho conteúdo demais, então eu trabalho com homens, muitos homens, trabalho com mulheres, trabalho com crianças, trabalho família, eu tenho uma metodologia de trabalhar as empresas que se chama Desbusiness, que eu mesma criei, com base em muitos anos no organizacional, eu vim do berço organizacional. Então, assim, eu tenho uma vastidão de conteúdo. E às vezes eu me surpreendo porque tem algumas coisas que são simples que eu coloco no Instagram e que aí dá uma repercussão bem alta. E uma coisa que aconteceu foi um vídeo que eu postei em relação às dores das crianças, que a gente muitas vezes não reconhece, que essas dores, elas vêm dos pais. Uma criança sempre está comunicando a dor dos seus pais. E quando a gente é mãe e pai, a gente olha para aquilo, a gente quer resolver, né? Tem um problema com a criança não dorme, a criança não está se alimentando direito, a criança começou a dar birra demais, desproporcional ao que está acontecendo, ela tem insônia, ou então ela está subnutrida, ou teve um diagnóstico médico como autismo, TDAH, de modo geral. Tudo isso, como é que é o nome mesmo? Quando a criança faz xixi na cama por mais tempo, esqueci, me diz aí, me deu um branco agora do nome. Como é que é o nome mesmo, gente? Fala aí o nome, esqueci, me deu um branco agora. Também. E todas essas demandas da criança, elas estão
literalmente evidenciando, revelando uma dor dos pais. Gente, como é que tá a minha conexão com a internet? Tá tudo bem? Me responde aí, que eu tenho a sensação de que eu tô travada. Alguém me responde como é que tá a conexão com a internet. Agora tá. Tá ótima? Ah, então tá bom. Mas tá, não, eu acho que tá tendo um delay, sabe? Porque eu perguntei e demorou pra eu ver. Tá bom, beleza. Então assim, ó, nós vamos conversar um pouquinho, quero que vocês tirem dúvidas sobre isso também, sobre o que é, às vezes, uma doença ou um sintoma de uma criança evidencia nos pais, que tem a ver com os pais. Por que é importante você saber isso? Eu quero que você pense numa reflexão muito simples. Ó, imagina que a minha mão, as minhas mãos são uma porta do estilo aquela francesa, sabe? Aquela que abre assim, tchá, né? Ou pra cá, né? Tchá. Então, assim, cada uma dessas bandas da porta é a mãe e o pai. Ou seja, por exemplo, eu não sei como é que eu tá aqui, mas aqui, esse aqui é a minha direita, tá? Isso seria o pai, aqui minha esquerda, mãe. Provavelmente tá invertido aí no Instagram. A mãe e o pai, ok? Eles se conectam. Imagina que eu atrás, né? Essa árvore, é a história deles, que pode ser a história comum e também pode ser a história que cada um carrega. Então, a mãe carrega uma história, o pai carrega uma história, e quando eles chegam já riquíssimos em história, ou seja, eles vêm nessa vida, ao se conectar, já com muitas experiências, suas próprias dores, ou dores do sistema familiar, tudo isso vai acontecendo, eles vêm já com uma carga de informação, e eles se conectam. Bah! O que vai acontecer? A partir daqui, essa criança vai nascer. Então, nasce uma criança, você nasceu. Bum! O que acontece? Tudo, absolutamente tudo o que chega na criança passa por esse portal aqui. Então, mesmo que você vai olhar assim, meu filho está identificado com uma dor da minha avó, né? Que é a bisa dele, um exemplo. Mas passa por você, entendeu? Não tem como o filho só olhar para trás diretamente sem passar por isso aqui. Ele só está olhando porque você não olhou ainda. Então, por exemplo, Sheila, dá um exemplo bem específico. Vamos imaginar que na sua família tem uma sequência de lutos. Abortos. A mãe da sua mãe, ou seja, sua avó, teve abortos, ou crianças que nasceram e morreram. A sua mãe ou a sua avó teve abortos. A sua mãe teve abortos, enfim. E aí o seu filho começa a desenvolver uma tristeza. Então, ele talvez esteja olhando para os abortos da família, para os lutos da família, pode ser que esteja olhando, mas como é que eu faço para identificar isso? Então, quando a criança constela, e são pouquíssimos os consteladores que eu conheço que faz isso de uma maneira bem legal, geralmente você tem que ser psicólogo para isso. Eu confesso que a criança ela tem uma peculiaridade assim, né, no desenvolvimento infantil, a gente tem que prestar mais atenção em algumas coisas. Então, assim, não é que tem que ser psicólogo, mas o conhecimento da psicologia ajuda muito. Por isso que eu vou, inclusive, lançar um curso ano que vem, que é para preparar os terapeutas com essa linguagem mais voltada para as crianças, tá? Porque a gente precisa, quanto antes a gente trata, né, a gente tá aí prevenindo problemas no futuro. A gente gera desbloqueios emocionais e a gente previne aí problemas no futuro, ok? Então, o que acontece? A criança desenvolveu um sintoma, ela tá olhando para uma dor, e essa dor, ela tá lá atrás. Sheila, mas se ela tá lá atrás, ela não deveria olhar só lá para trás? Não, porque existe esse portal aqui. Se ela tá olhando para uma dor da sua mãe, por exemplo, ou da sua avó, é porque você não olhou ainda. Então, quando você olhar para essa dor, você libera a criança de olhar para isso. Então, vamos lá. Aí vem as perguntas. Sheila, mas assim, se eu, como mãe, tenho que olhar para minha dor, então o Bert Hellinger falava assim, a criança vê tudo. Então, a criança não precisa constelar. A mamãe pode constelar. Então, a mãe vai constelar a sua dor. Sheila, então se a mãe constelar a sua dor, a criança não precisa constelar. Ok. Poderia ser assim? De certa forma. Só que qual que é a diferença? Que nós tivemos a grande sacada que a gente percebeu. Sim, ajuda, sim. A mãe constelar ajuda, sim. É o que mais é feito, tá?
A mãe tem uma questão, a criança está mostrando um sintoma, ela vai olhar para onde esse sintoma está apontando na história dela. E o pai, mesma coisa. Por isso que é legal os dois constelarem juntos para poder enxergar qual é a origem. No entanto, presta atenção no que eu vou te falar. A mãe olhou, o pai olhou, ok, mas entende que a alma do adulto... Olha, escuta o que eu vou falar que vai ficar bem claro por que pode constelar a criança. A alma do adulto, né, a experiência do adulto já é muito contaminada com histórias que já aconteceram com a gente. Tanto é que se diz assim, quanto mais idade a gente tem, mais difícil é pra gente mudar, né? Por quê? Porque a gente tem mais vícios, a gente tem mais dores, a gente tem sobreposição de traumas e dores, padrões que a gente teve na vida. Então a gente tem várias cascas, digamos assim, para poder abrir para chegar no coração. O que é diferente na criança? E o que eu percebi ao longo desses 10 anos aí, que pra mim é muito rápido? Quando a criança vem junto, olha só que louco que é isso. Quando a criança constela, e geralmente em torno de 5, a partir de 5, 6 anos ela já consegue constelar. Eu consigo constelar até com 3 anos, com uma primeira imagem, tudo por um seguinte motivo. Tem um cara buzinando aqui, o vizinho do lado. Acho que... E é simples mesmo. Ai, acho que tá querendo entregador de pizza, o cara não abriu ainda a porta. Vocês estão ouvindo a buzininha? A buzina do cara? Então o que acontece? Quando os pais olham, vai ajudar? Claro que vai ajudar. Mas, gente, presta atenção. A criança, ela é pura. A criança, ela tá com a alma aberta, ela tá com o coração muito aberto, ela não tem filtros. Então, se a criança vem, constela e ela enxerga para onde ela está olhando, junto com a presença do pai e da mãe, ela imediatamente reconhece o lugar dela. Ela se retira e devolve para a mãe e para o pai olharem. E aí, o que acontece na mãe e do pai? Eles têm uma compaixão absurda. Então, assim, ó, eles abrem na hora o coração. Bum! Quem é mãe e pai aí? Levanta a mão, faz uma mãozinha aí. Quem é mãe e pai aí entende o seguinte: tudo que é motivado por essa maternidade e paternidade é muito mais rápido na nossa vida. Então, quando você vê uma criança, a mãe tá vendo a criança, para onde ela tá olhando, a dor dela, a mãe tem uma compaixão que aquilo que levaria talvez um ano para ela digerir, trabalhar, em uma virada de chave é muito rápido. Porque daí a criança, ela literalmente se despede daquela dor, deixa pra mãe e pro pai aquela dor e vai brincar. É isso que acontece. E na constelação, exatamente isso que acontece. Toda vez que eu constelei criança na minha vida, e tem a criança, a mãe e o pai, a gente constela a criança, ela imediatamente olha pra mãe e pro pai, devolve, não dá, olha, 10 minutos, ela vai brincar. E ela começa a brincar com os brinquedos do consultório e tal, e aí eu continuo trabalhando os pais. Então é muito rápido, muito rápido. Isso é a diferença. Ó, a Lili tá falando ali da experiência dela, é realmente própria, né? Que aconteceu com o filho dela, que foi sensacional. Então são muitas as crianças, e a criança ela não consegue mentir. Mesmo que ela tente manipular, ela não consegue, porque a alma dela ela é pura. Então a alma da criança ela vai sempre enxergar a verdade, porque a alma reconhece o que é legítimo. Oi, Laine, amada. Laine, que saudade de ti. Ai, eu queria ter ido na formatura do Vitor para te dar um beijo. Me falaram que você tava lá, bem lindona. Beijo pra você. Saudade. Então, tá ficando claro isso? Eu quero que você tire dúvida agora, tá? Principalmente quem é constelador e tal, pode falar. Tem que estar claro isso pra você. Então, a criança, ela carrega uma dor. Entenda uma coisa, até os 7 anos de idade, energeticamente, a aura da criança, ela é equivalente à da mãe. Então, ela tá na blindagem e na energia desses pais. Por isso que a gente diz, né, que tem a síndrome do 8 anos. 8 anos é aquela coisa, aquela independência. Impressionante. Quando a criança vira 8 anos, parece que alguma coisa muda dentro dela e ela começa a ficar independente, quer virar, né, grande, quer fazer tudo sozinha. Não sei se quem mais aí tem filhos pequenos e conseguiu perceber isso. Karina de sua diva linda, saudade de você, ó. Beijo no seu coração. Então, o que acontece? A Karina, Karina, fica aí que eu vou te falar. Eu, Sheila Ortiz, Karina Rodrigues, que acabou de chegar, e Luciano Alves. São as 3 pessoas que eu sei que mandam ver. Se precisar atender criança, atende e manda ver. Eu realmente não conheço gente que tem essa habilidade. Hoje mesmo me perguntaram no direct, conhece alguém em tal cidade? Eu falei, não. Recomenda alguém? Não. E eu sou muito severa quanto a isso, porque quando se trata de criança, a gente tem que ter mais cuidado, sabe?
para determinadas coisas. Então, vamos lá. Dores que a criança pode carregar. Pensa comigo. Sintomas que uma criança naturalmente carrega e a gente acha assim, é birra ou é normal. A gente tem maneira de dizer assim, é da idade. Tudo a gente categoriza assim, sabe? Como se fosse uma rede de sintomas. E a gente diz, isso aqui dentro da idade é normal. Isso aqui dentro da idade é normal. Tem coisas que é verdade? Tem coisas que é. Mas tem coisas que não. Que a gente naturalizou como comum, mas que ela não precisaria estar passando por aquilo. Não precisaria. Então tem coisas que uma criança sofre que não é proporcional, tá? Depois a gente fala do adolescente, beleza? Mas me pergunta, tá? Do adolescente. Tem coisas que a gente categoriza como se fosse natural, porque todas as crianças têm, só que tem coisas que não são proporcionais. Vou dar um exemplo. O meu filho tinha 2 aninhos de idade, o Eduardo, e a gente ia colocar ele, até um pouco antes, tá? Acho que era 1 ano e meio. Quando a gente ia colocar ele na cadeirinha do carro para poder sair, vocês não têm noção da força que ele fazia para não entrar na cadeirinha. Aí todo mundo dizia, normal, é birra, é birra, é birra. Mas meu coração, escutem mães isso. O meu coração, a mãe tem que entender que ela tem intuição. Escuta no seu coração. E foi o que aconteceu comigo. Falei, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não faz sentido, tá desproporcional. Ele fazia uma força, gente, que era quase de um adulto. Eu não conseguia fazer. Ele se esticava pra cima pra poder não colocar a bunda na cadeirinha. E eu forçava pra colocar a bunda, tentava conversar com ele, tentava distrair ele, tentava de tudo que não, nada funcionava. Aí eu pensei, não, eu vou constelar. Tem alguma coisa errada, eu vou constelar. Constelei. Quando eu fui constelar, o constelador olhou pra mim e disse assim, pra mim isso aí tem mais cara de tua insegurança. Ela falou assim, tu deve estar insegura, colocando a cadeira, ele percebe, e aí você não... Aí ele não te obedece, tá fazendo birra. Eu olhei assim, falei, não é isso. Cara, não é isso. E aí o que aconteceu? Ele resolveu constelar, né? Então ele foi lá, colocou lá o meu filho, colocou eu e colocou a origem desse lugar que ele estava olhando, né? Que estava com essa dificuldade de sentar. Deixa eu contar. Quer saber o que aconteceu? Ele estava olhando para ex-noiva, desnamorada do meu pai, que sofreu um acidente e ficou na cadeira de rodas. Agora fala assim, isso acontece? Sim. Sheila, onde que tu se encaixa nisso? Quando eu olhei para aquela cena e vi o amor dele por ela, ele diz assim, olha para o amor que eles têm um pelo outro. Eu disse, nossa, filho, pode amar ela, ela pertence. E porque não deu certo com o vovô, a vovó pode chegar. E a mamãe pode nascer e você pode nascer. Pergunta pra mim o que aconteceu. No mesmo dia. Gente, não tô brincando. No mesmo dia, ele sentou na cadeirinha sem brigar. Depois vão dizer, parece mágica. Foi impressionante. No mesmo dia. Agora, isso foi, ele bem pequenininho, eu vi, né? Eu já tava constelando muito tempo, já tava estudando pra constelar, já era consteladora, na verdade. E aí, é diferente. Agora, pensa comigo. Uma criança de 5 anos ou 6 anos de idade, que já... Hoje em dia as crianças estão muito espertas, né? Criança de 9 anos é maravilhoso constelar. Quando ela constela e ela enxerga o lugar dela, ela consegue comunicar pra mãe e pro pai qual é a dor que ela tá sentindo. E aí a gente consegue reconhecer qual é a origem dessa dor. Então, por exemplo, um exemplo mais clássico que aparece em consultório. Os filhos... Gente, hoje só tem gente maravilhosa chegando aqui. Oi, Léo, querido. Léo Costa, maravilhoso, constelador também. Gente maravilhosa. Então, gente, assim, quando a criança ela olha com pureza, vira uma chave dentro dela tão rápido. E uma das coisas mais clássicas que existem, que eu ia falar, é quando um casal se separa ou quando um casal tem um conflito conjugal, e essa criança passa a olhar para esse pai, que muitas vezes é excluído pela mãe. Isso aconteceu comigo, vou contar para vocês. Eu acho legal contar as minhas histórias, vocês enxergam que é muito óbvio que isso acontece comigo, acontece com mais pessoas. Então, quando eu, mulher, excluo uma parte, mesmo que seja mínima,
do pai do meu filho, o que vai acontecer? O meu filho vai reproduzir mais forte aquilo que eu excluí. Então, exemplo, o pai dos meus filhos é um cara que é bem italianão, assim, fala alto, né? Um pouco agressivo. E aí eu tinha uma certa raiva disso, eu não gostava disso. Então eu excluía isso nele. Adivinha quem é que ficou agressivo? O meu filho. Então, o meu filho estava escancarando para mim assim, enquanto você não olhar, né, pro meu pai, ou seja, aceitar que ele é assim, eu vou repetir ele. Então, ele reproduzia a agressividade do pai comigo. Ele chamava a minha atenção, acabava sendo agressivo comigo. Isso aconteceu muitas vezes, até que eu consegui me reconciliar com esse lugar. E aí, quanto mais eu me reconciliava, eu conseguia olhar para ele nos olhos e autorizando ele a amar esse pai do jeito que ele é, eu começava a amar o pai do jeito que ele era, aí ele começou a ficar bem mais amoroso, né? Mais tranquilo, enfim. Outra coisa muito comum é quando a criança desenvolve sintomas que têm relação direta com cognição, inteligência e foco. Por exemplo, TDAH, né? Que, sinceramente, gente, desculpa, mas eu preciso falar a real pra vocês. Pode vir falar o que quiser, psiquiatra, psicólogo, pode me torrar a paciência, mas eu não acredito em diagnóstico. Eu não acredito nesses diagnósticos. E eu vou sustentar pra você por que eu não acredito. Quando uma mãe... Por isso que os pais me amam. Papai e mamãe me amam. Eles sempre chegam pra mim assim... E eu digo assim, eles assim, meu Deus, graças a Deus, alguém que tá olhando pra minha alma. Eles chegam pra mim, meu filho foi diagnosticado com TDAH. Cara, na hora eu só escuto, deixo eles falarem, né, a dor deles, aí eu olho bem pra eles assim, vocês vieram pra cá, aqui, porque vocês acreditam em alguma coisa, não é? Vocês acreditam em mudança e tudo mais. Então eu vou falar a real e na lata pra vocês, eu sinto muito, mas eu preciso falar, e talvez vocês gostem, mas os psicólogos e terapeutas e médicos que diagnosticaram não vão gostar. Não acredite no diagnóstico. Pra mim, é tão verdadeiro isso que, sinceramente, todas as pessoas que passaram por mim com diagnóstico de TDAH, muitas vezes autismo e outras doenças que são categorizadas, literalmente encontraram curas. Por quê? E não fui eu que curei, gente, não sou curandeira. Mas eu mostro a potência que os pais têm para essa cura. Isso é verdadeiro, tá? Tô falando real. Por isso que uma das coisas que eu mais amo fazer é restauração familiar. Olha o que acontece. Você sabe como é que é feito um diagnóstico? Todo diagnóstico, presta atenção, todo diagnóstico, seja físico, seja diagnóstico de percepção, especialmente diagnósticos comportamentais, eles são fundamentados em sintomas. Então, se você pega lá DSM-4, DSM-5, DSM, né, um monte de coisa, o que você vai fazer? Você vai enxergar assim, TDAH, tá? Tem que ter isso. Aí grau 1, grau 2, grau não sei o quê. Por quê? Por causa do conjunto de sintomas. Vamos lá. Quem me acompanha, vocês viram recentemente, eu postei um vídeo sobre o que é o consciente e o inconsciente. Vamos lá. O sintoma sempre está no topo de cima do iceberg lá, que é mais ou menos 3% ou 1%, que é o consciente, que é a manifestação comportamental, é aquilo que você vê. Então, o que eu vejo, eu posso começar a categorizar como sintoma, entende? Fala, sintoma tal. Por quê? Porque eu tô vendo aquele comportamento. Não se relaciona, não foca, não estuda, não consegue ficar por mais de tanto tempo fazendo a mesma tarefa, Tá lá um monte de coisa lá, tem grau não sei o que de TDAH. Sintoma. Vamos lá, gente, acompanha meu raciocínio. Se o topo da pirâmide tem o sintoma, cadê o resto da pirâmide? Bum! Não tem como você querer me convencer que a criança tá agora rotulada na vida, que ela tem TDAH, que ela é para sempre uma criança, vamos dizer assim, condenada a conviver com essa doença, que é terrível, porque você chega na escola, os pais chegam na escola já com aquele laudo, e a escola ela encara isso como
um problema muitas vezes, porque ela fica tentando adaptar essa criança e ninguém olha pra criança, de verdade. Na verdade, gente, onde está o recurso que a criança tem para cura? Naqueles 90 e tantos por cento, 97, 99% que tá abaixo dessa linha, que é o eu não sei. Aqui não tem como enxergar em um médico dizer, tem isso, tem aquilo. Então, gente, escuta o que eu vou falar. Quando eu olho para uma criança, eu vejo a potência que ela tem. Ela é potente, ela se cura sozinha se os pais olharem para essa potência. Quando os pais, eles entendem que o amor deles vibra na alma e cura aquela criança, vocês não fazem ideia dos milagres que acontecem. Eu já vi cura física. Então, é muito, muito forte. Tá? Olha só o que o Thales falou. Pura verdade, lembrando aqui, se minha mãe segue o diagnóstico, aos 7 anos eu seria levado para uma escola especial da época. Ela disse não ao diagnóstico. E é isso mesmo. Manda um beijo pra tua mãe. Isso é mãe de verdade. Sabe de uma coisa? Agora, ainda bem que você falou isso, agora até aqueceu meu coração. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que foi um aprendizado que eu tive, porque assim, não é só aprender com os livros, tá? Se é uma coisa que eu faço, é prestar atenção nos fenômenos mesmo. E um dos fenômenos que eu presto atenção, o tempo todo, eu digo assim, todo dia eu aprendo alguma coisa. Todo santo dia, eu presto atenção pra aprender alguma coisa. E uma coisa que mexeu muito comigo, escuta o que eu vou falar, foi quando o meu filho Eduardo nasceu. E eu estava no hospital Santa Catarina, em Blumenau. Maravilhoso, primeiro mundo, aquele hospital. E o diretor do hospital, da ala infantil, ele veio ver o Eduardo, médico. E aí ele falou assim, mãe, olha tal coisa, Naná. Aí eu falei assim, doutor, eu tenho uma dúvida. Mãe de primeira viagem, eu falei assim, eu tenho uma dúvida, nunca vou esquecer isso. Eu observei as enfermeiras fazerem como é que é o nome? Curativo do cordão umbilical. E percebi que 2 enfermeiras fizeram de formas diferentes. Quem é mãe sabe, tem um cordão umbilical e aí em cima do cordão umbilical tem uma coisinha de plástico que eles botam, né, pra poder trancar, pra poder começar a secar o cordão umbilical. Aí, uma enfermeira tinha colocado a gaze só no plástico, pra poder não machucar o bebê. A outra colocou no plástico e no cordão umbilical. Aí eu fiquei observando aquilo e eu falei para ele, doutor, eu fiquei uma dúvida, eu expliquei para ele isso. Uma enfermeira fez isso e a outra fez aquilo. Aí ele olhou para mim, olha só o que ele fez. Gente, cara, eu nunca vou esquecer. Ele tocou na minha alma, ele olhou para mim, mãe, o que você acha? Eu olhei para ele e falei assim, eu acho que tem que colocar gaze só no plástico, porque se eu enrolar o cordão umbilical, ele vai ficar mais umedecido e vai demorar mais para oxigenar e para cair. Ele olhou para mim e falou assim, muito bem, mãe. Eu vou te falar uma coisa e preste muito atenção. Ninguém sabe cuidar mais do seu filho do que você. Cara, aquilo foi muito forte para mim. Isso me emociona. Porque é verdade. A mãe não tem que se submeter ao só o que os outros que vieram da faculdade disseram. A mãe sabe o que está na alma do filho, o que está no corpo do filho, o que está nas impressões do filho. A mãe sabe. Então, a mãe precisa se conectar consigo mesma e com o amor que ela sente por esse filho. Então, mães e pais. O pai também, tá? O pai tem uma intuição incrível. O pai precisa... Essa intuição paterna, muitas mulheres negligenciam as intuições dos pais. E pai tem uma intuição sensacional. Hoje eu estava conversando com a minha mãe e ela comentou alguma coisa das crianças. As crianças estão com o pai agora. Eu falei assim, nossa... Eu falei bem assim, essas palavras. Esses meus filhos são muito sortudos. Eles têm um pai sensacional. Porque, de verdade, se é uma coisa que eu fico tranquila, mas pensa numa mulher descansada. Eu nem ligo pra eles pra incomodar. Fico descansada que eles estão com o pai. Porque eu sei que ele mataria pelos filhos, ele morreria pelos filhos, ele protege os filhos com todas as vísceras dele.
O instinto paterno que o pai dos meus filhos tem é aflorado. Mas sabe por que também é aflorado? Porque eu sempre respeitei. Então, nós mulheres, como mães, precisamos respeitar o instinto paterno. E muitas vezes a gente quer fazer assim, ó, colocar eles num ninho assim, só eu sei cuidar desse filho, mais ninguém. E aí você desempodera esse homem, você afasta ele muitas vezes, não dá lugar, e adivinha o que acontecer com seu filho? Vai ter problema. Por quê? Porque você está excluindo um poder enorme que é o paterno. Então ele vai desenvolver várias questões. Quais, Sheila? Quais as questões que mais são desenvolvidas na exclusão do masculino? Problema de foco, problema de aprendizagem. A criança tem dificuldade de reter aprendizagem, reter informação. Começa a ter problema na escola. Começa a ter desvio de atenção, que daí vem os déficit de atenção, TDAH, 1000 coisas, né? Graus em todos os sentidos. Tudo que tem a ver com cognição. Se o teu filho tem alguma dificuldade de cognição, você está excluindo provavelmente o pai deles. E aí é necessário o quê? Olhar com amor. Sheila, mas eu não sou mais casada. E daí? Não é olhar pro homem, marido, para se reconciliar com esse marido. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do pai. O homem pai. O cara que deu a vida. O espermatozoide. Esse cara, ele é o melhor do mundo. Porque se não fosse ele, teu filho não seria quem é. Isso é muito forte. O Décio uma vez fez um comentário. Não foi um comentário, foi uma condição de uma constelação que me tocou muito e eu usei muitas vezes exatamente isso que ele falou, porque é muito forte. Uma mãe olhando para um filho e ela dizia assim, ó, tudo que eu quero é que ele não seja igual ao pai dele. Aí o Décio olhou para a mãe e disse assim, tá bom. Então eu vou te dar um negócio aqui, ó. Isso aqui se chama uma serra elétrica, ok? Eu quero que você pegue essa serra elétrica e coloque na cabeça do teu filho e corte ele bem no meio, assim. Ela, que isso? Tá louco? Assim, pois é. Você negar a força e o poder desse pai nessa criança é o mesmo que passar uma serra no meio. Tem como dividir? Ela diz, não. Então aceita. Porque a gente esquece, gente, que a gente escolheu esse homem para ser pai dessa criança. E a gente precisa olhar a força que ele tem. E outra coisa, olha bem pra mim, olha bem nos meus olhos, mulher, não sei se você enxerga. Você não ama mais o seu filho do que o pai do seu filho ama o seu filho. E não importa se você faça muitas coisas por ele. O pai do seu filho ama o seu filho na mesma medida que você ama. Mesmo que você diga, Sheila, mas ele abandonou o filho, ele se afastou, ele é ausente, ele não me ajuda em nada. O amor que nós nos referenciamos sempre é o amor genuíno, é o amor da alma, é o amor que disse sim à vida. Sim à vida. E esse homem disse o mesmo sim que você disse. E a mesma coisa eu falo para você, homem. Pai, você não ama mais o seu filho do que a sua mulher ou a mãe do seu filho ama. Você não é melhor pai do que ela é mãe. E você não é melhor mãe do que ele é pai. Porque os pais que deram a vida estão vibrando aí dentro. Então, quando o homem e a mulher entendem a força da maternidade, da paternidade, na expressão da vida, a criança prospera na vida. Porque a fonte não seca. É um amor inesgotável. É um amor que confia em todo o adubo que essa criança ganhou. Adubo óvulo, adubo espermatozoide, adubo história, adubo oxigênio de amor. E isso é muito forte. Então, você não precisa estar casada. Eu sei que tem muitas mulheres separadas que dizem assim, Sheila, mas como que eu vou incluir o pai do meu filho se eu nem sou mais casada? Claro que pode. Às vezes, até mesmo, pelo que eu percebo no consultório, as separadas às vezes têm um pouco mais de facilidade em algumas coisas, porque não estão convivendo com a briga.
Olha pro pai com o seu coração. E mesmo que ele tenha falecido, olha com o coração, inclui no seu coração. Quando você inclui de verdade, a sua alma acessa uma gratidão conectada direta à fonte. Fonte quem? Fonte vida, fonte Deus. E essa gratidão faz você olhar assim, nossa, eu faria tudo de novo. Eu não trocaria esse filho. Eu passaria tudo de novo. Que bom que você é o pai. Que bom que você é a mãe. Juntos, nós transbordamos essa criança. Mesmo que a gente tenha se conectado só para fazer esse filho. Que é aqueles casos, muitas vezes, de pulo de carnaval, né? Mesmo, tem amor. E é um amor que é muito maior que o amor de convívio. É um amor muito maior. É o amor genuíno, é o amor da vida, é o amor que serve a vida. Isso é lindo demais. Olha aqui que a Flávia falou. Meus 2 filhos são muito inteligentes porque eles amam o pai. Flávia, os meus também. Os meus são geniais. Eu digo que eu me incomodo com eles de tão inteligente que eles são. Muitas vezes me deixam sem resposta. E eles têm um pai muito forte dentro deles, mesmo que não conviva diretamente, mas é um pai que, quando está com as crianças, é impressionante. Ele se faz presente, ele preenche o coração e a mente dessas crianças de um jeito tão profundo, que é bem fácil. Sabe quando parece assim que ele vai lá, enche. Aí eu, como mãe, vou lá e mantenho regado. Ele faz o trabalho dele e eu faço o meu. E o Gilmar agora chega para fazer o dele, que é a educação do convívio. Então, eu tenho muita fé nos meus filhos, eu confio neles. Eu sei que eles vão ter que desbloquear coisas emocionais, talvez lá da época da gestação ou época do início do casamento. Mas, ainda assim, eu confio que eles vão dar conta, que eles vão fazer algo incrível na vida deles. Gente, querem aproveitar para tirar dúvida que eu vou acabar a live aqui. Foi muito, muito legal conversar com vocês. Rafa, vai ficar gravada? Vai. Uhum. Como dar suporte para um filho adolescente que está carente, se sentindo perdido? Primeira coisa, Priscila. Um filho que está carente, ou triste, ou depressivo, precisa de ajuda profissional imediatamente. Nunca, em hipótese alguma, negligencie a dor do seu filho adolescente. Muitas vezes, aliás, não é nem divulgado isso no Brasil, mas o maior índice de suicídio que existe é na adolescência. Então, o filho mostrou algum tipo de sintoma de tristeza, de dor, peça ajuda profissional, ok? Não deixa para depois. A constelação familiar ajuda brilhantemente para os adolescentes, porque eles conseguem se colocar no lugar. O adolescente, ele tá numa fase assim. Ele sabe que ele é impotente em algumas coisas, mas ele quer fazer alguma coisa para mudar. Por exemplo, os pais estão brigando, ele tem uma dor dentro dele que ele sabe que é impotente, ele não pode, mas ao mesmo tempo ele quer fazer. Ele começa a entrar muitas vezes na rebeldia, quando ele bota para fora, às vezes até melhor, porque assim ele consegue expressar a emoção, mas quando ele retém essa emoção, de qualquer forma, tanto colocando para fora ou quanto retendo, ele tá olhando para as dores do pai e da mãe que ele não conseguiu acessar dentro dele recursos para poder sair disso. Então ali nós temos aqui a expiação que ele faz em relação aos pais, ao mesmo tempo que a dor da criança dele, que ele mesmo precisa acolher. Então ele precisa de ajuda para olhar para isso, tá bom? Uma pergunta sobre adotado tem em cima. Eu perdi aqui. Bom, eu não sei qual que é a pergunta, mas o filho adotivo, o que é adotado, tem que olhar a família de origem dele é a biológica. A família que adotou esse filho precisa olhar para a família biológica com muito respeito, com muita gratidão e com muita reverência. Por quê? Tudo o que reflete em relação a dores, a sintomas, está totalmente conectado à família de origem. Então, a família que está criando precisa olhar para isso com muito amor. Então, essa criança ou esse adolescente precisa tratar quando se tem algum sintoma, alguma dor, tá? Meu filho mais velho
tá com depressão. Bom, urgente, terapia, psicólogo, tratamento, constelação familiar, o que tu quiser. Minha filha de 9 anos não consegue dormir sozinha. Quando a criança ela não dorme sozinha, olha só, ela não dorme sozinha, ela quer se juntar à mãe ou ao pai, né? Ela tá fazendo o quê? Vigiando você. Ela tá cuidando de você. Ela tá cuidando de uma ferida que você não olha. E muitas vezes ela tá cuidando de quem? Da sua criança. Ela se serve da criança que ela é para cuidar da sua criança. E aí você fica lá acolhendo ela. Muitas vezes ela ocupa o lugar da sua criança para você acolher. Então precisa ser liberada, ou seja, ela precisa relaxar. Ela não vai conseguir ter independência enquanto você não olhar para dentro de você. Quando o pai é um psicopata totalmente ausente, que foi, os meus filhos estão sem direção, nada dá certo, como posso ajudar? Os seus filhos são adultos, né? Eu sei quem você é, então seus filhos são adultos. Eles precisam pedir ajuda, eles precisam. A minha mãe já tá me avisando aqui que é pra eu encerrar a live. Já vou só responder essa pergunta e já vou seguir logo em seguida. Eles precisam trabalhar, só que assim, ó, mãe, esse cara que é o pai deles, ele é um homem imperfeito, mas ele é um pai perfeito. Por quê? Porque foi esse pai que deu a vida a essas crianças, esses adultos agora. E eles têm tudo do pai. Eles têm a genética, eles têm a energia, as memórias, e é necessário você respeitar isso. Então a dor que esse homem te causou, ela não é a mesma dor que ele causou para os filhos. Então você precisa confiar que os filhos dão conta de olhar com amor para a história. A sua liberação é poder olhar para eles e reconhecer que lá atrás quem escolheu o pai deles foi você. Você resolveu ter filhos com ele. E se você não se reconciliar com isso, eles não se reconciliam também. Então, abençoa eles, libera eles para amar o pai do jeito que ele é. Porque esse pai é que deu a vida para eles. E não importa se ele foi um psicopata ou o que seja. Esse é o pai certo para eles. E você precisa olhar para isso com muito respeito. Filho que dorme no mesmo quarto que os pais. Eu acabei de falar do filho que não consegue dormir sozinho, que vai dormir com os pais. Eu reverenciei o meu ex-marido, não. Não se reverencia o ex-marido. A reverência pode ser, às vezes, em relação ao destino ou ao sistema. Mas o ex-marido a gente olha como igual, ok? A gente dá um lugar. Se foi o primeiro ou foi o segundo, sei lá o quê. Dá um lugar, mas não é reverenciar, tá? Porque ele não é maior que você, ele é par. Meu esposo está com depressão e meu filho mais velho ajuda muito ele. Bom, primeiro tu é casada. Quem tem que ajudar ele nesse momento é você, não é o filho. Libere esse filho para viver a vida dele. Você tem que dizer assim para ele, pro seu filho assim, ó. Filho, eu amo você, seu pai ama você. Mas a melhor forma de você ajudar neste momento é você ser feliz. Vai cuidar da tua vida. Deixa que aqui a gente se resolve. Teu pai tem a minha, eu amo ele, ele vai se tratar. Isso não é da tua conta. Senão, o seu filho vai ficar totalmente preso ao pai, vai repetir lá no futuro isso, e ele não consegue prosperar na vida. Não vai conseguir ganhar dinheiro, prosperar, alavancar, olhar para o futuro, focar nos negócios, nada disso. Libera ele. Ó, sou separada e a minha filha de 16 anos só quer dormir comigo. Ela acha que você não tá bem. Ela não confia que você fique bem. Então, o que ela faz? Ela vai lá cuidar de você. Então, gente, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Escuta o que eu vou te falar. Não permita mais. Por quê? Porque ela vai assumir o lugar do pai. O que é assumir o lugar do pai emocionalmente falando? Ela começa a acessar o masculino dentro dela. Ela vai virar uma mulher que vai trabalhar um monte, ganhar dinheiro, não sei o quê, mas não vai ter facilidade de ter filhos. Não vai ter facilidade de arrumar um relacionamento afetivo. Ela é o futuro. Essas mulheres que eu mais atendo hoje. Mulheres enrijecidas, que ganham dinheiro, mas não sabem o que fazer, estão perdidas na vida, não conseguem ter filhos, já passou do ponto. Por quê? Porque assumiu o masculino daquilo que foi excluído na mãe delas. Então,
Tira essa menina daí, mostra pra ela que você tá bem, que você dá conta da sua vida e ela vai dormir na cama dela e você não precisa que ela seja sua mãe e muito menos seu marido. Isso é muito sério, você tem que ser muito forte pra dizer isso pra ela. Você precisa se curar em relação à sua mãe, pra que ela não fique cuidando de você. Tá bom? Beleza? Ó, eu não vou repetir sobre o TDAH, mas acredite, esquece esse diagnóstico, não existe, tá? Não existe. Só assiste a live inteira só pra ver essa parte, você vai gostar, tá? Esquece a história de diagnóstico. Mãe e pai tem que se fortalecer, tá? Mãe e pai tem que olhar o poder que são. O poder que são. Ah, gente, falando nisso, ó, pelo amor de Deus. Você sabia que o maior poder que existe na Terra, sobrenatural, poder divino na Terra, é da mãe sobre o filho e do pai sobre o filho? Mãe e pai têm poder, autoridade espiritual. Então, se você é mãe e pai, primeiro, se cura. Vai curar a sua relação com seus pais, cura a sua relação com Deus, se conecta com Deus e vai curar seus filhos, vai liberar eles, vai abençoar eles. Vai declarar sobre a vida deles coisas boas, proclamar coisas boas, visualizar coisas boas. A bênção do pai e da mãe blinda o filho em relação às coisas más que existem no mundo. Então, quanto mais você confia nesse filho, que ele tem tudo, porque você deu amor, porque ele é amado por Deus, principalmente, não é só você, não. Se você acha que a sua dor é maior que o seu amor em relação ao seu filho, então cura a sua dor e confia que o pai, aquele lá do céu, esse sim dá conta de amar muito e cuidar do seu filho. Mas você precisa ter relacionamento muito próximo com ele para poder confiar e acreditar nisso. Tá bom? Gente, agora eu quero fazer um convite para vocês. Sai daqui, vai pro YouTube e vai lá assistir o Pablo Marçal. Que eu vou fazer isso agora também. Tá bom? Pablo Marçal. Alguém escreve aí, Pablo Marçal. Você não pode perder a live dele, tá? Sai daqui e vai pro YouTube assistir o Pablo Marçal. Vocês vão ver que vocês vão me agradecer depois. Tá bom? Alguém escreve aí pra poder, pessoal. É Marcal, né? Pablo Marcal. Você procura no YouTube, você vai ver, tá? Beijo no coração. Até a próxima. Fique com Deus. E nos vemos lá no YouTube agora, tá? Tchau, tchau.